se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O espírito do Padre José de Anchieta. A pequena vila de Anchieta sempre viveu sob o peso de uma devoção ancestral. Ali, entre as construções coloniais e o som do mar quebrando nas pedras, os moradores ainda sussurravam o nome de Padre José de Anchieta como quem chama por proteção. No entanto, algo mudou nas últimas semanas. As crianças começaram a acordar gritando, dizendo que um homem de batina caminhava pela praia à noite, murmurando em latim e deixando marcas incandescentes na areia escura. Dona Marinalva, uma rezadeira antiga, foi a primeira a reconhecer o padrão. Em noites de lua cheia, a névoa se adensava sobre o mar e as vozes em latim aumentavam. "Não é reza, é súplica", dizia ela. As pessoas riam, até que seu neto desapareceu. A única pista, pegadas queimadas levando ao mar e um crucifixo antigo deixado em frente à sua porta. A polícia investigava sem encontrar nada. Mas os antigos sabiam que aquilo não era crime comum. Uma presença havia despertado, algo que dormia desde os tempos coloniais. Diziam que Anchieta havia sido enterrado com um segredo, e esse segredo agora clamava por justiça ou vingança. Uma jovem professora da cidade, Elisa, começou a estudar os escritos do padre. Descobriu manuscritos ocultos nos porões da igreja, documentos com trechos censurados pela própria Companhia de Jesus. Ali falava-se de rituais de contenção espiritual e de um juramento eterno. Quanto mais lia, mais sentia-se observada, como se o próprio autor estivesse de pé atrás dela. Na noite seguinte, Elisa sonhou com um homem de olhos queimados que recitava versos em tupi e latim. Ela acordou com as roupas cobertas de areia e um hematoma no peito em forma de cruz. Assustada, procurou Marinalva, que lhe disse que só há uma maneira de impedir o espírito de tomar forma: encarar o local onde tudo começou. E assim, juntas, as duas mulheres subiram até as ruínas do antigo colégio jesuíta, onde as orações não ressoavam havia décadas. Lá, a presença era tão densa que seus corpos tremiam. No altar quebrado, uma fresta se abriu no chão, revelando uma cripta selada com símbolos indígenas e inscrições religiosas. Elisa hesitou, mas Marinalva já sabia: o espírito estava preso ali, alimentando-se do medo. E agora, depois de tantos séculos, ele queria sair. Dentro da cripta, o cheiro de mofo e enxofre se misturava ao incenso antigo. As paredes estavam cobertas de escritos que misturavam latim, português arcaico e símbolos indígenas. Algo terrível havia sido selado ali, algo que nem mesmo a fé ousava nomear. Elisa tocou uma das inscrições e sentiu a parede pulsar. Uma voz sussurrou dentro de sua mente: "Meus votos foram quebrados, libertem-me." Ela recuou, mas Marinalva manteve-se firme. Disse que aquilo não era o Padre José, mas sim a parte dele que havia sido corrompida, a sombra criada pelo sofrimento e pelas torturas do passado. A vela que carregavam apagou-se sozinha. O frio tornou-se insuportável. No escuro, vultos pareciam dançar em círculos. Uma risada infantil ecoou dentro da câmara, seguida de gritos abafados. A escuridão ali não era ausência de luz, era a presença de algo pior. De volta à superfície, as duas sabiam que haviam despertado algo. Nos dias seguintes, a cidade começou a mudar. Quadros religiosos viravam sozinhos, sinos tocavam em horários errados, e as freiras do convento começaram a sangrar pelos olhos durante as orações da manhã. Um padre foi chamado de Vitória, mas, ao entrar na igreja, caiu de joelhos, murmurando que os anjos estavam chorando sangue. Ele foi internado em estado catatônico. Os fiéis começaram a evitar a igreja, temendo a maldição que parecia escorrer das paredes. Elisa voltou aos manuscritos e encontrou um trecho que dizia: "Se eu falhar, que meu espírito pague pelos pecados que o mundo não ousou perdoar." Aquilo era um selo. O espírito não era de salvação, mas de penitência eterna. Ele sofria e queria fazer os outros sofrerem. A única esperança seria recriar o ritual de contenção feito séculos antes, mas parte dos ingredientes estavam perdidos, e o principal deles era o osso do próprio padre. E ninguém sabia onde estava seu túmulo verdadeiro. Mergulhadores locais contaram histórias de aparições sob o mar, próximas às pedras onde,
segundo a tradição, Anchieta costumava orar. Um deles, chamado Igor, aceitou levar Elisa até lá. Mas alertou: a água muda quando chega perto daquele lugar. É como se estivesse viva. Na primeira tentativa, o mar se revoltou. Ondas enormes os afastaram. Mas na segunda, conseguiram chegar a uma fenda submersa entre as rochas. Ali, viram uma cruz enterrada parcialmente na areia, e ao lado dela, um esqueleto humano preso por correntes enferrujadas e coberto de algas. Quando Igor tocou os ossos, gritos ecoaram pela água. Ele foi puxado por algo invisível e desapareceu. Elisa voltou à superfície em pânico, levando consigo apenas um fragmento do fêmur, o suficiente, segundo Marinalva, para completar o selo. Naquela noite, a cidade entrou em colapso espiritual e imagens sacras choravam sangue, crucifixos giravam de cabeça para baixo, e todos os sinos da região tocaram ao mesmo tempo. Era o prenúncio da libertação total do espírito. Elisa e Marinalva prepararam o ritual em segredo. Usaram sal, sangue, rezas em tupi, e o osso recuperado. No exato momento em que o sino da igreja bateu 3 vezes sozinho, abriram o selo da cripta para refazê-lo do zero. Mas o espírito já estava à solta. Ele surgiu envolto em fumaça preta, com a face deformada e olhos brancos. A presença dele fazia o chão tremer e as orações queimarem na boca. O confronto final seria naquele instante, ou a vila inteira cairia nas trevas. Elisa caiu de joelhos diante da aparição. A presença do espírito era tão poderosa que o ar se tornava sólido. Marinalva começou a rezar, misturando cânticos em tupi-guarani com latim. O espírito gritou, uma voz milenária e furiosa que ecoava entre as pedras. O chão da cripta rachou e labaredas azuis surgiram do nada. Espíritos menores apareceram ao redor, como sombras deformadas dos antigos indígenas catequizados à força. Eles choravam e sussurravam em línguas esquecidas. Não fui eu quem pediu a cruz, disse a entidade, sua voz reverberando como um trovão seco. Fui escolhido, condenado, Elisa respondeu, e agora você escolhe parar. Com um fragmento do osso nas mãos, ela fincou-o no centro do altar quebrado. A entidade se contorceu, gritou, e a terra começou a sugar a fumaça ao seu redor. As correntes espirituais começaram a emergir do chão, tentando selá-lo mais uma vez. Marinalva, exausta, caiu sem forças. Elisa, mesmo tremendo, completou a última frase do ritual. As vozes cessaram. O ar ficou pesado por um segundo e, depois, veio o silêncio mais absoluto que a vila já conhecera. O espírito foi selado de novo. Mas algo restou. Elisa não saiu ilesa. Desde aquela noite, sonha com igrejas queimando, padres chorando no altar, e um crucifixo derretendo diante dela. Ela sabia que aquele tipo de mal não desaparece. Apenas dorme. O tempo passou, e a vila voltou à sua rotina, fingindo que nada havia acontecido. Mas todos sentiam que algo havia mudado. As ondas pareciam mais violentas, os ventos mais frios, e o sino da igreja ocasionalmente soava sozinho ao entardecer. Elisa abandonou o magistério. Mudou-se para o interior, mas continuava a ser procurada por gente que via coisas em Anchieta. Ela evitava falar, mas sabia que o espírito do padre ainda sussurrava, ainda observava. No convento, as freiras voltaram às orações. Mas uma delas, a mais jovem, foi encontrada escrevendo frases em latim com sangue durante o sono. As inscrições eram as mesmas dos manuscritos que Elisa havia queimado. Marinalva faleceu em paz, mas antes de morrer deixou um bilhete: se o sino tocar 3 vezes à meia-noite, corra. Na noite de 24 de junho, data da morte do padre, os sinos tocaram exatamente 3 vezes. E ninguém mais viu Elisa. Dizem que a batina do espírito foi vista caminhando na praia, olhando para o horizonte. E que, agora, ele não está mais pedindo para sair, está buscando companhia. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode
Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.